Olá, pessoal. Vamos botar aqui. Então, eh, sem mais delongas, tá? Eu vou dar continuidade aqui na sequência de vídeos, tá? Na coletânea de vídeos. Antes da continuidade, eu gostaria de me apresentar, né? Meu nome é Celso, mais conhecido como eu sou Celso Coina, tá? Desculpa. Opa. Eh, e peço para que vocês, né, antes de mais nada, entra lá no canal, né? Acesse o canal. Acione o sininho, tá, para vocês receberem mais notificações, beleza? Eh, Mais vídeos aí pra eu ganhar tá, ok? Eh, curtam aí, tá, por favor, o vídeo e divulguem, tá, por favor, que assim, eh, os textos estarão a me ajudar, né, e esse vídeo podem vir a ajudar outras pessoas aí, beleza? Tá? Então, vamos lá, vamos lá. Então agora nesse vídeo, né, vendo, né, aí eh, vídeos aí sobre farmacologia, né, eh, e farmacocinética, beleza? Eu vou falar um pouquinho agora das propriedades físico-químicas, tá? Eh, que um fármaco pode ter, né, dos fármacos, beleza? Só que antes de aqui, por exemplo, né, nós temos falar de algumas, né, nós temos a solubilidade, a ionização, tá, e a lipofilicidade, tá? Bom, lembra quando vou botar aqui, lembra, ver se eu tenho aqui, lembra que em vídeos passados, vai estar até vão estar aí até na descrição, eu falei sobre potencial de membrana, acho que eu não tenho aqui, mas, não tenho, nem vou acessar, mas de potencial de membrana vai ser de bom tamanho. Eu tinha falado de campo elétrico, né, de potencial, elétrico, para chegar em DDT, certo? Para chegar no diferente potencial, mas tudo bem. Lembra que em vídeos passados eu falei sobre potencial de membrana, potencial de repouso, potencial de equilíbrio, tá? Falei, né, então, falei aqui sobre, eh, que a célula, né, a membrana, ela tem mais específico, sendo mais específico, a membrana ela tem uma DDP, certo? É uma diferença de potencial, tá? Essa diferença de potencial, né, que faz com que o lado interno fique mais negativo e o lado, externo fique mais positivo, né, esse potencial negativo do lado de dentro, né, do meio interno, e esse potencial positivo do lado externo faz com que tenha uma diferença de potencial, tá, que se a gente for medir com a célula em repouso, por exemplo, né, vai ser o potencial de repouso, ok, da membrana. Então é por isso que partículas carregadas, por exemplo, não adentram diretamente, né, na célula, né, através da membrana celular, não adentram diretamente. Por isso que partículas carregadas precisam ali de ter uma proteína para facilitar esse processo, né, uma proteína canal, uma proteína carreadora, enfim, precisa de alguma proteína para efetuar essa entrada na célula, ou seja, fármacos carregados. Fármacos que estejam ali na sua forma carregada, eles não entram na célula, tá? Independentemente do seu tamanho, se é pequeno, se é grande, não entra por causa disso. Imagina, se for um fármaco com carga negativa, tiver né, se for um ácido fraco ou tiver a base conjugada não entra, eu vou mostrar ali daqui a pouco, por causa disso, porque pode até ser atraída por essa parte externa aqui, né, por essa face externa da membrana celular. Pode até ser atraído, mas quando for adentrar, né, na célula, por exemplo, vai ser repelido, né, porque cargas iguais se repelem. Então,
porventura ela vier a passar essa primeira fase, ela vai ser repelida, né, pela face interna da membrana, eh, plasmática. O mesmo pode-se dizer, né, por exemplo, da espécie ácida de um fármaco de uma base fraca, né, de um fármaco que é uma base fraca, tá, ele pode até, eh eh, pode até ser atraído pela face interna, né, que é negativa, tá, vocês vão ver lá. Pode até ser atraído pela face interna que é negativa, né, a espécie ácida da base fraca, vocês vão entender o porquê, porque tem carga positiva, né, enfim. Mas, ao ser atraída, vai ser repelida pela face externa que é positiva, entendeu? Então, por isso, por exemplo, quando eu falo, né, em miúdos, se eu tenho a espécie básica de um ácido fraco, aqui a carga é negativa, não entra por causa da face interna. Se eu tenho a espécie ácida de uma base fraca, né, ela também não entra, né, porque apesar dela ser atraída pela face interna, vai ser repelida, né, enfim, pela face externa da membrana, né, entendeu? Então esse é um dos motivos para partículas carregadas, né, eh, espécies carregadas, vamos dizer assim, né, não entrarem diretamente na membrana plasmática, beleza? Ok, vamos lá. Sigamos, tá? Como vocês podem ver aqui. Tá, então eu coloquei aqui exemplo, né, de uma ionização de um ácido fraco e uma ai, uma, hidrólise, né, uma hidrólise de uma base fraca, né, beleza? Tá bom? Ok. Tá, agora já aqui tem o Ka, o pKa, tem vídeos explicando sobre isso, beleza? E aqui são exemplos, né, alguns exemplos de eletrólitos fracos. Eletrólitos são espécies que, em um dado solvente, eles vão gerar espécies carregadas, ok? É isso que eu estou querendo dizer, eletrólitos. São fracos aqui no caso, porque no caso do ácido fraco e da base fraca, eles não ionizam, né, completamente, beleza? Eles não ionizam, o ácido não ioniza completamente, tá? E essa base aqui, ela não a base fraca não sofre hidrólise completamente, beleza? Tá? Então está em equilíbrio, né? Pequena parte dela vão ali se tornar íons, ok? Pequena parte dele. Aí também eu coloquei um exemplo, né, porque assim, a maioria dos fármacos ou são bases fracas ou são ácidos, ou são ácidos fracos ou são bases fracas. Mas existem fármacos, tá, que são eletrólitos fortes, por exemplo, sais de amônio quaternário, beleza? Ah, tá, sais de amônio de amônios, sais de amônio quaternário, tá? Por exemplo, esse antisséptico bucal aqui, tá? Presente, que pode estar presente, né, que é um insumo farmacêutico ativo, pode estar ali presente, eh, em pasta de dente, tá? Eh, em enxaguante bucal, tá? Então pode ser ali, né, a substância que age, né, como antisséptico bucal, tá? Ok. E isso tudo que eu falei envolve, né, solubilidade e ionização, beleza? Tá? Eletrólitos fracos são um pouco solúveis, né, e eletrólitos fortes são muito solúveis, ok? Ok, então vamos lá. Uma outra propriedade, tá, importante, é a lipofilicidade, tá? E isso, vai determinar se, por exemplo, um fármaco ele vai atravessar
né, a barreira lipídica, né, ou então eu tô querendo dizer, vai atravessar a membrana plasmática com facilidade ou não. Lembrando que a membrana plasmática, ela é ela é, né, basicamente formada por fosfolipídios. Lipídios. Então, ou seja, né, eh, ela vai passar com mais facilidade, por exemplo, se ela, né, tiver uma lipofilicidade, se a lipofilicidade dela não for baixa, beleza? Eu falo assim, por que que eu não falei uma lipofilicidade alta? Porque se tiver também uma lipofilicidade muito alta, tá, ela pode ficar acumulada nos tecidos. Por exemplo, o tecido adiposo pode ficar acumulado ali e não voltar para a corrente sanguínea para ser eliminada. Por exemplo, tem uma dificuldade para voltar para a corrente sanguínea e ser eliminada, né. Logicamente, por estar num meio em que ela tem mais afinidade, né, que é um meio hidrofóbico, beleza? Tá, beleza. Então, ela precisa estar ali dentro de uma faixa, né, o fármaco ele precisa estar dentro de uma faixa ali de liposidade, em que não seja muito baixa, mas também que não seja alta o suficiente para ficar retido nos tecidos, tá, ficar retido nos tecidos. Mais um fármaco com lipofilicidade alta, ele passa a a membrana plasmática com facilidade, ok? Passa sim. Só fica retido, né, no no tecido, isso dá um certo grau de toxicidade para ele, né, que tá acumulado no organismo, sem poder ser eliminado, por exemplo, tá? Ok. Mas como é qual parâmetro que a gente usa para medir, vamos dizer, a lipofilicidade? Bom, é o coeficiente de partição. O que é esse coeficiente de partição? Por exemplo, eu tenho um recipiente e eu coloco aqui água, né, um meio aquoso, por exemplo, água, e completo, tá, em metade, metade, ok? A metade de baixo coloco água e completo a outra metade com hexano, por exemplo, que é uma substância altamente apolar, altamente hidrofóbica, ok? Bom, eh, substâncias apolares, né, não se misturam com substâncias polares, ok? Uhum. Se você for para fisicoquímica, você vai ver uma pequena parte, quase desprezível, tá, do meio aquoso se mistura com o meio orgânico e vice-versa, tá bom? Mas é uma pequena parte, tá, desprezível. Então para os cálculos, né, eh, pra facilitar a vida, ok, a gente, eh, disse que não existe um meio que não se misture totalmente com o outro, tá? Sempre faz uma pequena mistura. Mas a vias de regra, tá, a gente diz assim, para facilitar a vida do cientista, a gente diz que esses 2 meios não se misturam. Meio apolar, né, não se mistura com o meio aquoso, beleza? Ok. Então eu vou pegar um dado fármaco e vou colocar, né, nesse meio e ver o que acontece, né, e ver o que acontece. Depois eu vou medir a concentração dele que ficou no meio orgânico e a concentração dele, né, que do meio aquoso. E vou fazer uma relação entre essas concentrações. Pronto, esse é o grau, esse é o coeficiente de, eh, partição, beleza? Então, por exemplo, aqui, eu dei exemplo, né, vamos supor que eu medi ali, né, que eu vi que no meio orgânico, né, no meio ali de hexano, por exemplo, eu tenho 1 miligramas por litro, mas eu escolhi uma unidade de concentração qualquer, tá, só para
velocidade, é só para velocidade, tá. Então tem 1 miligrama por litro no meio, que é a concentração desse fármaco no meio orgânico, e tem 0,01 miligramas por litro no meio orgânico, ok. Então, eh, então deixa eu só fazer uma coisa aqui, tá bem organizado, eu vou tirar essa aqui, fazer uma coisa aqui. Eu não me perdi não, tá. Só pra, eh, quanto mesmo por último, ou melhor, aí voltando. Aí eu medi o meu aquoso, vi que tem 0,01 miligramas por litro, tá. Então, de acordo ali, né, com o cálculo do coeficiente de partição, tá, eu divide aí, 1 por 1,001, tá. Divide aí, 1 por 0,001. Faça aí, dê pause, pega a calculadora e divida, ok. Bom, eu dividindo, tá, o coeficiente de partição, ele é, tá, ele é um parâmetro adimensional, que tem a concentração de alguma coisa, tá, dividido pelo mg, desculpa, mg. Eu tenho, né, divididos pela concentração de alguma outra coisa, tá. Então se eu estou dividindo aqui, né, essa unidade se anula com essa, e acaba ficando, né, um parâmetro adimensional, tá, galera. Então, dividiram? Então, vocês vão ver que deu 1000. Então esse é o meu coeficiente de partição. Só que esse coeficiente de partição, ele pode dar um número muito grande, pode dar 1.000.000, enfim, pode dar 10.000, pode dar 0,0001, né, pode dar 0,1, ok, pode dar 0,01, pode dar 0,0000001, por exemplo, ok. Para não ficar tratando com números muito pequenos, e tendo números muito grandes, o que que se faz, né, qual é o artifício usado? Log de P, log na base 10 de P, ok. Mas a gente pode chamar só de log de P, porque quando tá log de P, fica subentendido que tem uma base 10 aqui, tá. Coloquei só para vocês enxergarem, mas vocês vão ver, né, na vida acadêmica de vocês, vão ver só log P, tá, só o log de P, beleza? Vai log na base 10. Quando tiver assim, tá, só log, log de alguma coisa, log na base 10 de alguma, beleza. Como é que a gente calcula, por exemplo, esse o log da, né, log de P, nesse exemplo aqui que eu dei, né, que deu 1000, beleza? Como é que a gente calcula? É, usando propriedades do logaritmo, né. Então o que que é o logaritmo, a base do logaritmo, né, era log na base 10 de 1000, certo? De P de 1000. Você vai calcular pela função inversa, né, do logaritmo, ok? Vai igualar as bases, se for possível, né. Igualando as bases, você só sobra, né, os expoentes, certo? Só sobram aqui os expoentes. Então eu achei que, pô, né, 1000 elevado a quanto, 10 elevado a quanto vai dar 1000? É, vai dar 3, 10 elevado a 3, né? 10 vezes 10 vezes 10. Então eu tenho pra mim aqui que o log de P é 10. Ah, desculpa, o log de P é 3. Então é assim que se calcula o log de P, um exemplo, tá. Como vocês têm base no cálculo do pH, se vocês assistiram, né, tá acompanhando, né, se vocês estão acompanhando a coletânea de vídeos, quando entrar um log, menos log, enfim, você já tem uma base, um embasamento para calcular, tá. O cálculo de log de P é até mais fácil de de pH, né, pKa, é até mais fácil, tá. Então, como eu falei para vocês, né, o fármaco, tá,
ele tem que estar dentro dessa faixa ótima aqui, tá, porque o que que está querendo dizer aqui? Valores menores do que zero, né, igual C, por exemplo, está dizendo que, tem uma baixa, né, tem uma permeabilidade ruim, né, poor, né, tem uma permeabilidade fraca, certo? Tem uma permeabilidade fraca para a membrana plasmática, né, pobre, fraca, né. Mas você pode, semanticamente você pode ter traduzido, porque em inglês você não precisa levar ao pé da letra algumas coisas, né, você pode pegar o sentido, né, da frase, né. Sentido, a tradução literal é pobre, né. Pobre, então tem uma permeabilidade pobre, tá. Eh, tem uma baixa uma 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 pobre permeabilidade, né, da camada bilipídica, né, tal, da camada bilipídica. Não, da bicamada lipídica, beleza? Ou você pode, no lugar de pobre aqui, você pode colocar fraca. Enfim, o sentido é o mesmo, parecido, tá? São valores menores que zero, né, tem uma baixa, permeabilidade para a camada bilipídica, a membrana plasmática, beleza? Valores maiores do que 3, tá aqui, né, valores maiores do que 3, logo que maiores que 3 vai ter o quê? Vai ter uma pobre, solubilidade em água, beleza? Vão ser substâncias, eh, altamente lipofóbicas, altamente lipofóbicas, certo? Lipofóbicas, hidrofóbicas, né, lipofílicas, altamente lipofílicas e altamente, ou seja, hidrofóbicas, né, e vão ter um problema ali na solubilidade na corrente sanguínea, ok? Mas vão ter uma alta permeabilidade, por exemplo, para, né, pra camada lipídica, né, podem até entrar ali na célula, né, e vai ter uma dificuldade de sair da célula devido a essa pobre, eh, essa fraca, né, solubilidade em meio aquoso, ok? Sangue, basicamente, é meio aquoso, né, basicamente sua formação é de água, ok? E vai ter dificuldade de ser eliminado também, né, lembrando que a urina é rica em água, ok? Então, por isso que eu falei lá no início desse vídeo que tem que ter um balanço, né, entre a permeabilidade e a solubilidade, e por isso que eu falei que ele não pode ser muito lipofílico, mas também não pode ser muito, eh, hidro hidrofílico também, não pode ser, tá? Tá ali no meio termo, tá? Então os fármacos eles estão dentro dessa faixa, olha a faixa, né, eh, tá, eles até ultrapassam um pouquinho essa faixa aqui, né, mas, por exemplo, por que que eles têm que ultrapassar um pouquinho essa faixa? Porque às vezes tem fármacos que precisam passar pela membrana, lembra, por isso que eu fiz questão de mostrar para vocês a barreira hematoencefálica, ok? Por isso que eu fiz questão de mostrar isso aqui, porque às vezes o fármaco ele precisa ter bastante lipofílico para ultrapassar essa membrana aqui, tá bom? Se o fármaco for bastante lipofílico, ele precisa passar. Ele pode passar essa membrana, esse emaranhado de células aqui com facilidade, né, até porque célula é formada de membrana plasmática, ok? Então, por isso que, alguns fármacos, né, ultrapassam essa faixa, tá?
mas tudo de maneira controlada, né? Fica tranquilo, maneira controlada, tá? Ok, agora vamos aqui para no caso da ionização. No caso da ionização, essa parte aqui, eu vou até falar rápido, porque eu cansei de falar nessa coletânea de, né, substâncias, no caso que os fármacos têm pK baixos, né, bastante baixos, eles são ácidos, né, têm um caráter mais ácido, um caráter bastante ácido, ok? Então, quanto menor o pKa, mais a força do ácido. Outra coisa que eu falei bastante, incansavelmente, né, é sobre esse Pzinho aqui, né, do pH e o Pzinho do pKa, né? Significa que é menos log, tá, galera? E também falei sobre essa relação aqui, tá? A equação aqui de Henderson-Hasselbalch, o negócio assim, Henderson-Hasselbalch. Tá aqui relacionando o pH com o pKa. Outra coisa que eu falei, que o pKa está relacionado à substância, tá? É um parâmetro intrínseco ali da substância, tá? Vai dizer o quão ácido ela é, o quão básica ela é. Desculpa o rinite, galera. Então, hum, desculpa. E o pH, né, é em relação ao meio reacional, tá? Que no caso, passando para farmácia, para o estudo de farmacologia, né, para biologia, para fisiologia, enfim, tá? São os compartimentos, né, do nosso organismo. Aqui, em específico, né, é, o estômago, né, o seu suco gástrico, né, que tem pH ali próximo a 2, em torno de 2, né, 1 a 3, ou seja, 2. E o intestino, que tem pH ali mais em torno de, numa faixa de 8 a 8,5, tá? Ok. Então temos uma tabela aqui com as substâncias, né, com os compostos, com os tipos de compostos, né, aqui é química orgânica, né, ácido carboxílico, ácido sulfônico, fenóis, aminas, aminas aromáticas e piridinas, né? Compostos nitrogenados costumam ter o pH mais básico, o pKa, desculpa, o pKa mais básico, né? Claro que tem exceções, né, que aqui são as aminas aromáticas, tem um porquê, mas não vem ao caso aqui, tá? É, cada efeito de ressonância dos anéis, tá? Enfim, não vou ficar falando muito não. Mas, tirando, né, as aminas aromáticas fogem à regra, tá? E compostos assim, né, ó, ácido carbônico, então você vai ver ali que, né, tem pKa, né, voltar, daria, que lhes dá, né, o caráter ácido. E ácido sulfônico, então, ó, foge até da faixa ali, né, de 0 a 14, né, do pH, por exemplo, essa faixa de 0 a 14 é na temperatura ambiente, né, de 25 graus Celsius. Então, dentro da temperatura de 25 graus Celsius, a faixa de pH vai de 0 a 14. Você vê que até foge tá num número aqui até menor da escala de 0 a 14. Pra tu ver quão ácido é, né? Número menor que 0, beleza? Então, de menos 0 a 1, pra você ver, ó. Tá? Os fenóis, eles têm uma característica é, mais básica, né? Podem ver, né? Neutra ou básica, beleza? Tá? Ok. Então, você vê que aqui na fórmula, na equação de Henderson-Hasselbalch, que relaciona o pH com o pKa, você vê que pH igual a pKa mais log, né, da concentração da espécie ácida sobre a concentração da espécie básica. Beleza? Ok? Você pode notar aqui também, né, que quando o pH do meio é igual ao pKa da substância, você vê que a concentração da espécie ácida, né, é igual à concentração da espécie básica, né? Tanto
do ácido, tanto de um ácido fraco como de uma base fraca, tá? De uma base fraca, tanto de um ácido fraco como de uma base fraca, tá? Eu posso dizer aqui que o grau de ionização, né, de dissociação é igual a 0,5, né? Eu vou ter 50% quantidades iguais, né? 50% da espécie ácida, 50% da espécie básica. pHs menores que o pHs no meio menores que o pH, que o pKa da substância, eu vou ter predominantemente as formas ácidas, ou seja, as formas protonadas, tanto do ácido fraco como da base fraca. Percebendo aqui que a base fraca, quando está protonada, é, ela tem ali, né? Ela forma íon, né? Ela está na sua forma carregada, né? Certo? É um cátion, tá? Quando nós temos pHs aqui maiores que o pKa, pH do meio maior que o pK da substância, nós temos a predominância de formas desprotonadas, tá? Percebendo aqui que é, é a base conjugada do ácido, né? Na primeira aqui, né? Essa primeira eu tenho, né, a espécie ácida da base fraca, né? E aqui nesse caso, né, nós temos a base conjugada, tá, do ácido fraco, né, que é a forma desprotonada dele. E tá, quem pode perceber aqui que forma ânion, né? Tá carregado negativamente, forma ânion, tá? Isso vai ser importante, porque como eu expliquei lá no início, né, espécies carregadas não adentram na célula e nem saem da célula, né? Não passam pela membrana plasmática, tá? Então, vamos aqui primeiro para o intestino. Então, eu coloquei aqui um exemplo, né? Nós temos aqui a luz intestinal, né? Temos aqui a superfície do intestino, o duodeno, tá? Temos aqui uma base fraca, né? Que tá, né? Cujo pK dela é 8,4, beleza? E vamos supor que o pH aqui da luz intestinal esteja em 8,4, né? Dentro dessa faixa, né? Dentro dessa faixa de 8 a 8,5, o pH está em 8,4, beleza? Bom, olha aqui que exemplo que eu dei. O pH do meio é igual ao pKa da substância. O que que isso implica dizer? Implica dizer que é, eu tenho aqui, né, um, botei um número um perto da base da espécie básica, então vai ter a mesma quantidade da espécie, da espécie ácida, ok? Da base fraca, ok? Já que o pKa é igual ao pH do meio, né? O pKa do fármaco é igual ao pH do meio. Tá? Então, um passou para o outro lado com facilidade, que é a forma desprotonada, é a desprotonada e sem carga, ok? Então passou com facilidade. Esse um, tá? E também tem aqui, ó. Eu coloquei aqui o grau de ionização, beleza? E o balanço de massa somatória, né? Das duas espécies, da base fraca, ok? Dois. Então passou um, e lá no. E passou para onde? Passou para o sangue, né? Para o plasma, né? Que tem pH ali, né? O plasma é aproximadamente 7,4, tá? Então, você viu aqui, por exemplo, que eu diminuí uma unidade, certo? Do pKa. Então, espera aí, eu vou abrir um outro arquivo aqui. Eu já dei, eu já em outros vídeos eu já mostrei esse gráfico, mas eu vou mostrar. Vamos lá, não custa nada. Então perceba que, por exemplo, eu tenho, vou dar exemplo aqui, ó, da eritromicina. A eritromicina tem 8,9 de pKa, né? Tem 50% da espécie básica e espécie ácida, ok? Se eu diminuir, certo, uma unidade, né, eu passo aqui 10% da espécie básica e 90% da espécie ácida,
2 unidades, 99, né, 99% da espécie básica, não, desculpa, 1% da espécie básica e 99% da espécie ácida, e se eu diminuir 3, que é o próximo exemplo que eu vou dar, diminui 3, 0,01 da espécie básica, 99,9% da espécie ácida, né, ok? 0,091 da espécie da espécie básica, se eu diminuir 3 unidades, né, 0,091 da espécie básica e 99,9 da espécie ácida. Você pode usar esse mesmo exemplo, né, para o ciprofloxacino, tendo como base o pKa, tá? pKa do ciprofloxacino, por exemplo. Então, você pode fazer isso aqui, vou eliminar, tá? Vou tirar agora. Você pode usar esse raciocínio, tá? Para esses exemplos aqui, né? O pKa é 8,4, então se está em pH é 7,4, né? Eu vou ter ali 90. Ai, caraca, peraí. Eu vou ter ali, deixa eu ver aqui, se eu fiz certo, peraí. 0, aí, T90, escaquinha. Eu acho que é isso, vou ter 90%, certo? É, então aqui, né, 0,1. Pode ser 0,1 sim, pode ser 0,1. Tá, entrou 1, aqui eu tenho 10, isso, tá certo. Eu tenho 10, então eu vou ter 10%, né, na forma desprotonada, certo? 10% da base e 90, e aqui, no caso, é 0,9, né? Eu vou ter algo em torno disso. É, 1 é como se multiplicasse, porque se você tirar 1 é 10% de 10, isso. Vou ter 10 aqui, né? E vou ter 10%, isso. Tá certo, tá certo, tá certo. Tá? Então eu vou ter aqui o grau de dissociação igual a 0,1. Então eu tenho 10, né, da forma protonada, que é a forma protonada é o ácido, né, conjugado, não, é o ácido conjugado, é a espécie ácida, vou ter 10, e vou ter 10%, né, da base prata, beleza? Fazendo um balanço de massa, eu vou ter 11, né, 10 mais 1, né, das espécies da base prata, né, as espécies formadas, né, com relação à base fraca, beleza? Eu vou ter 11, tá? Claro que eu poderia, eh, desprezar essa parte daqui e ficar com 10? Poderia. Aí ia dar o grau de dissociação ia mudar um pouco, certo? Ia mudar, tá? Mas não ia mudar significado, significa significa você entendeu? De maneira significativa, tá? Aqui não dá pra desprezar, né, galera? É 50% de um, 50% do outro, então não dá pra desprezar. Aqui daria, tá? Beleza? Ok. Isso tudo aqui é aqui no Canalista, tá? Esse raciocínio aqui que eu tirei lá do livro, essa aqui eu tirei do livro, aí fiz os cálculos em cima da química analítica, tá? Então tá, porque botou balanço de massa aqui, beleza? Por isso. Aqui já é um caso contrário. Eu tenho um fármaco, tá? Que é um ácido fraco, e ele tem pKa, né? 4,4. Aí já entra aquele raciocínio que eu mostrei no gráfico, né? Pula três unidades.
para cima e para baixo do pKa e tira aquele percentual, né. Se você pular um, vai ficar 0,1 10%, 90. Se você pular 2, 99, 1%, certo? Se você pular 3, vai ficar 99,9, 0,1%, né, entendeu? Eu fiz isso aqui. Ok. Então eu coloquei aqui, né, tá. Então vai dar algo próximo, tá, o grau de ionização de 0,001 se você desprezar, tá. Por exemplo, aqui em cima não, aqui em cima você vai caraca. Vou começar daqui de baixo, então. Daqui de cima, você vai desprezar a forma ácida, até porque, ó, ao falar ó, vamos lá, vamos lá, com calma. Tá no suco gástrico, beleza? Aqui tá no tá ali no estômago, tá, eu tenho um, né, tenho a quantidade aqui de um, beleza? E tá um pH 1,4, beleza? Eu tenho pKa, né, o pKa da substância é 4,4. E aqui, né, o pH do meio do gástrico, né, do estômago tá 3 unidades abaixo. Então se eu tenho um aqui, eu vou ter para começar, o pH tá menor do que o pKa, certo? Então eu vou ter majoritariamente, né, a concentração de a da espécie ácida e da espécie protonada, tá? Espécie protonada. Espera aí que eu tô usando uma apoio do é, é, pH aqui é maior, tá certo. Espera aí. É, aqui, o pH aqui tá menor a mesma coisa. Desculpa aí galera, estava vendo se eu expliquei certo da outra vez, expliquei. É a mesma coisa, mesmo raciocínio, né, então tá. Então aqui, já que o pH tá mais ácido, eu vou ter predominância da espécie ácida, beleza? Então é o que tá indicando aqui na setinha, tá? Como tá 3 unidades abaixo, se eu tenho um aqui, eu vou ter 0,1% de um. 0,1% de um é igual a 0,001, né, da fase conjugada, né, que é da ou da espécie desprotonada ou da espécie carregada, tá? Ok. Aqui passou, né, pela membrana com facilidade, já dei explicação, né, porque aqui tem um ADDP, etc, 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 passa com facilidade, né. E até porque também, essa substância, né, tem um caráter mais lipofílico do que essa, né. Essa espécie tem um caráter mais lipofílico do que essa aqui, tá, também. Aí passa pela membrana plasmática, tá. Sempre as que não estão carregadas, tá, é essa a explicação. Passou pela barreira da mucosa lipídica, etcétera, foi para o plasma, então agora o que vai predominar aqui tem balanço de massa, né, ok? Balanço de massa e mesma explicação. Todas as espécies formadas pelo ácido pra ok? Ali no meio, é o somatório, tá? Então o somatório da concentração, né, dele, ok? Ótimo, ótimo. Gente, botar a concentração aqui, eu esqueci de colocar galera, tá? Foi mal. Perdendo tempo, mas tô consertando meu erro, tá? Ok? Tá. Então aqui é o somatório. Aqui você poderia desprezar, por exemplo, tá, a concentração, tá, de, eh, da base conjugada, tá 1000 vezes menor, né, entendeu? Então um percentual muito baixo, não faria tanta diferença no cálculo. Poderia, tá? Ok. Agora, né, eu entrei num meio que tá mais básico em relação ao gástrico, né, que é o plasma,
beleza? E tá 3 unidades acima do pKa. Então eu posso usar esse raciocínio aqui, né. Se eu tenho a concentração, né, então aqui o que que acontece? O pH ele tá maior que o pKa, né, então tá mais básico. Vai predominar quem? Vai predominar a espécie básica, ok? Espécie básica do ácido fraco, que é essa aqui, né, ok? Vai predominar essa aqui, por isso que a setinha tá mais voltada para esse lado, ok? Bom, quanto? Quanto que vai estar maior? 1000 vezes, por quê? Eh, não tá 3 unidades acima, então aqui também se eu for tirar, né, o quanto que essa base vai essa base conjugada vai sofrer hidrólise, né. Aí o grau de dissociação aqui também, né, é a mesma, né, 0,01, se for olhar, entendeu? 1 ele é 0,1% de 1000, tá? 1 é 0,1% de 1000, tá? Se você multiplicar por 100 aqui, né, vai dar 0,01, então 0,1%, desculpa galera, 0,1%, né, que é só andar 2 casas, né. Vai, vai aqui ó, também 0,1%, tá. Então é isso, eu expliquei aqui basicamente, né, então aqui no plasma vai predominar a forma dele ionizada, beleza? Tá, ok? Eh, ok, então é isso. Então, para que o fármaco entre dentro da célula, né, entre dentro dos órgãos, essas são as tanto aqui, né, aqui, eu tô exemplificando um caso de absorção, né, porque o fármaco aqui, que é ácido, aqui eu comprovei que um fármaco ácido, ele vai ser ele vai ser absorvido ali, tá, ele tende a ser absorvido pelo estômago, tá, ele vai ser melhor absorvido pelo estômago. Um fármaco básico, ele tende a ser melhor absorvido no intestino, tá. Tudo por conta, né, dessas características que eu falei, né, da ionização, ok, da presença de carga, né, presença de partícula com carga ou não, ok, do meio ácido que vai favorecer, né, a a a espécie mais lipofílica, vamos dizer assim, né, a espécie mais lipofílica, que é a espécie sem carga, certo? Que vai adentrar na célula com mais facilidade, ok. Então isso aqui tá naquela etapa de absorção, né, que pode ser absorvido, né, administrou e vai ser absorvido via oral, tá. Só que esses parâmetros também são importantes, né, a lipofilicidade, o a ionização, né, grau de ionização, a solubilidade vai ser importante também para outra etapa da, eh, da da farmacocinética, tá, que é a distribuição, tá, a distribuição. Vai ser importante também lá quando chegar na distribuição dos fármacos, né. Ou seja, qualquer etapa que o fármaco precise penetrar uma célula, essas propriedades vão ser importantes. Agora, tá, eh, vamos lá, eu vou terminar o vídeo com essa pergunta e vou continuar, né, no outro vídeo, né. Como o Logipir pode afetar, como que eu tô querendo dizer, como a como a lipofilicidade ela pode afetar a biodisponibilidade oral, tá, eh, de uma série de compostos. Esqueci de escrever aqui, uma série, né. Mas para responder essa pergunta, eu vou ter que falar sobre disponibilidade. Então é o próximo vídeo, tá. Então vocês já entenderam o que é Kellogg T, beleza? E na próxima eu vou falar um pouco sobre a disponibilidade, tá. E essa disponibilidade oral aqui, ó, é importante, entendeu? Tá. Então eu vou falar
num próximo vídeo sobre entrar no assunto de disponibilidade, porque eu já falei um pouquinho, né, resumidamente, não entrei, mas eu vou, em detalhes sobre as etapas, né, da farmacocinética e nem vou entrar, só falei um pouquinho, tá. Que é a administração, que é a distribuição, que é a metabolização e na sua grande parte no fígado, ok. Cadê? Vou mostrar aqui. A sua metabolização no fígado, tá, e a sua excreção, a eliminação, tá, e grande parte é pela urina, ok, beleza? E a gente também associa a toxicidade, eu já falei aqui também. Então essas são as etapas. Eu vou, eh, talvez eu fale de metabolização um pouquinho, né, da metabolismo primeira passagem, talvez, não sei se eu falo não, mas da absorção eu vou deixar completinho, tá? Vou deixar completinha. E é a parte da biodisponibilidade ali também, tá? Ok? Que é o próximo vídeo, ok? Então valeu, obrigado, até a próxima. Se cuida.